Eu tinha 36 anos quando tudo isso aconteceu. E até hoje consigo lembrar do cheiro de madeira encerada do salão naquela noite como se tivesse ficado preso na minha roupa. Na época, eu era oficialmente diretora técnica de uma empresa que ajudou a fundar, mas que quase ninguém associava ao meu nome. Quem aparecia nas revistas e nos painéis de conferência era o meu marido, o Matheus. Eu vivia numa rotina meio silenciosa, de acordar cedo, revisar código, reuniões estratégicas e jantar. Tarde, enquanto ele ensaiava discursos motivacionais na frente do espelho. Nossa vida parecia estável por fora. Apartamento amplo, viagens constantes, convites para eventos corporativos. Por dentro, eu andava cansada, mas não sabia nomear exatamente do que. Talvez fosse o acúmulo de anos sendo a pessoa que resolvia tudo, enquanto fingia não se importar em ficar nos bastidores. Na semana daquela festa, eu estava finalizando a negociação de um contrato importante e só pensava em terminar aquilo e dormir por 3 dias seguidos. Aceitei ir ao evento mais por obrigação do que por vontade, colocando um vestido preto simples e prendendo o cabelo como quem cumpre tabela. Eu não fazia ideia de que aquela noite ia dividir minha vida em antes e depois. A festa era num hotel caro, daqueles que colocam flores demais na entrada, e luz âmbar para todo mundo parecer mais bonito do que realmente é. Eu lembro de entrar e escutar aquele barulho típico de taças batendo e gente rindo alto demais, e imediatamente procurar um canto onde pudesse respirar. Cumprimentei pessoas que conheciam meu rosto, mas nunca lembravam meu cargo. Ouvi comentários sobre o sucesso do Matheus e sorri com aquela educação automática que a gente desenvolve para sobreviver em ambientes assim. A Fernanda estava lá também, minha melhor amiga desde adolescente, usando um vestido vermelho que chamava a atenção de longe, e ela me abraçou com aquele entusiasmo ensaiado que sempre teve, dizendo que eu precisava relaxar mais. Naquele momento, eu ainda enxergava nela a mesma pessoa que estudava comigo, dividindo o salgadinho no intervalo, e não alguém que cruzaria uma linha irreversível. Eu peguei uma taça de espumante, encostei perto de uma coluna de mármore frio e fiquei observando o Matheus circulando, rindo alto, tocando o ombro das pessoas como se estivesse sempre em campanha. Tudo parecia comum, previsível até, só mais uma noite social para sustentar a imagem que ele construiu. Eu não tinha nenhum pressentimento dramático, nenhuma intuição estranha. Eu só estava ali, existindo, achando que conhecia as pessoas ao meu redor. Naquele momento, antes de qualquer coisa sair do eixo, eu ainda estava ali parada, observando tudo, e acho importante dizer uma coisa que talvez eu devesse ter dito desde o começo. Meu nome é Camila. Nunca gostei muito de me apresentar em eventos porque quase sempre alguém completava com a esposa do Matheus, como se isso resumisse minha existência inteira. Mas, naquela noite, enquanto eu observava o salão cheio de vozes e gestos exagerados, eu ainda carregava essa identidade meio emprestada sem questionar demais. Eu lembro de caminhar até o bar, sentir o tecido do vestido roçando nas pernas e aquele frio constante do ar-condicionado, e pensar em como eu preferia estar em casa, olhando logs de servidor, do que participando de networking vazio. Peguei outra taça, mais por ter algo nas mãos do que por vontade de beber, e comecei a reparar em pequenos detalhes que normalmente ignoraria. O som repetitivo do gelo sendo mexido, o cheiro doce demais do perfume de alguém que passou por mim, a maneira como a Fernanda ria inclinando a cabeça para trás como se estivesse sempre sendo observada. Foi aí que comecei a perceber uma movimentação estranha perto do palco improvisado. Funcionários organizando o microfone. Gente se aproximando curiosa. Não parecia nada fora do normal. Eventos corporativos adoram discursos surpresa, mas algo na postura do Matheus, quando ele pegou o microfone, me deixou desconfortável de um jeito difícil de explicar. Ele estava sério demais, emocional demais, com aquele brilho teatral nos olhos que eu conhecia bem. O mesmo que ele usava quando queria convencer investidores de algo ainda incerto. Eu me aproximei um pouco mais por hábito, esperando ouvir agradecimentos genéricos ou metas futuras. E lembro exatamente da sensação do salto pressionando meus dedos enquanto eu ajustava a postura e me preparava para aplaudir no momento certo. Até aquele instante, nada tinha acontecido de fato. Era só mais um minuto banal da minha vida antiga. Aquele tipo de momento que parece completamente irrelevante,
até virar o ponto exato onde tudo começa a desmoronar. Quando ele começou a falar, primeiro veio aquela narrativa emocional típica, agradecendo a equipe, mencionando o crescimento, falando sobre jornada e parceria. E eu já estava quase desligando mentalmente quando ouvi ele mudar o tom, ficando mais íntimo, mais pessoal. As pessoas começaram a prestar atenção de verdade, e eu também, ainda que sem qualquer suspeita clara. Então ele chamou a Fernanda pelo nome, e por um segundo, eu sorri automaticamente, achando que fosse algum reconhecimento profissional, já que eu mesma tinha garantido o cargo dela meses antes. Só que ela caminhou até ele com uma expressão que eu não consegui decifrar de imediato, uma mistura de nervosismo e expectativa. E foi ali que senti algo gelado atravessar meu peito. Não, foi uma emoção explosiva, nem choque cinematográfico. Foi mais como um silêncio interno absoluto, uma suspensão estranha dos sentidos, enquanto eu assistia ele tirar uma pequena caixa do bolso. Eu lembro de detalhes absurdamente específicos desse momento. O reflexo das luzes no verniz do palco, alguém derrubando um garfo ao fundo, o modo como o som ambiente parecia distorcido, como se estivesse ouvindo através de água. Quando ele abriu a caixa e começou a falar sobre amor, parceria e futuro, não. Restou margem para interpretação, e a sala inteira reagiu com aquela onda coletiva de surpresa e entusiasmo, que parece empurrar o ar para fora dos pulmões. Eu não gritei, não chorei, não me movi. Fiquei parada, observando como se estivesse analisando um sistema quebrando em tempo real, catalogando informações em vez de reagir. Vi ela aceitar, vi aplausos, vi celulares gravando, e naquele instante compreendi duas coisas simultaneamente. Primeiro, que algo fundamental tinha sido destruído. Segundo, que minha reação emocional podia esperar, porque por trás de tudo aquilo existia uma arquitetura de contratos, acessos, autorizações e cláusulas que só eu compreendia por completo. Enquanto todos celebravam, eu já estava calculando, ainda em silêncio, ainda imóvel, sentindo o gosto metálico da decisão se formando lentamente. Eu não lembro exatamente em que momento minhas mãos pararam de tremer. Só sei que aconteceu enquanto os aplausos ainda ecoavam no salão e as pessoas formavam aquela bolha, animada ao redor deles. Eu continuei parada por alguns segundos, respirando devagar, sentindo o coração bater pesado, mas sem permitir que aquilo virasse um espetáculo interno. Sempre fui uma pessoa prática, talvez até fria demais em momentos críticos, e naquela noite isso virou o meu maior mecanismo de sobrevivência. Virei as costas com cuidado, como se nada tivesse acontecido, e caminhei até o corredor que levava aos banheiros do hotel, onde o som ficava abafado e a iluminação era branca demais. Encostei as mãos na pia e fiquei olhando meu reflexo. Maquiagem intacta, expressão neutra, nenhum sinal externo do que tinha acabado de acontecer. Foi estranho perceber que eu ainda parecia a mesma pessoa de 20 minutos antes. Eu lavei o rosto mesmo sem precisar, só para sentir a água gelada, e comecei a organizar mentalmente tudo o que precisava fazer nas próximas horas. Não era sobre vingança naquele instante. Não ainda. Era sobre controle. Controle emocional, controle financeiro, controle estrutural. Peguei o celular, revisei acessos, confirmei permissões, verifiquei autenticações, pequenos gestos, discretos, invisíveis para qualquer observador externo. Quando voltei para o salão, eles estavam cercados por abraços e risadas, e ninguém notou minha presença enquanto eu atravessava o espaço em direção à saída. A porta automática se abriu com aquele sopro de ar noturno, e pela primeira vez desde o anúncio, eu senti algo parecido com liberdade. Não alívio, não paz, mas a certeza de que eu tinha espaço para agir. Entrei no carro, sentei em silêncio por alguns minutos, e antes de dar partida enviei o primeiro comando remoto que iniciaria uma sequência que ninguém ali sequer imaginava existir. Dirigir naquela madrugada foi uma experiência quase fora do corpo. As ruas estavam vazias, e as luzes da cidade passavam pelo para-brisa como linhas contínuas, enquanto minha mente alternava entre lembranças e cálculos estratégicos. Foi inevitável pensar na Fernanda, não na mulher que estava sendo parabenizada naquele salão, mas na garota que conheci aos 15 anos, quando ela pediu para sentar ao meu lado na sala, porque tinha dificuldade com matemática. Eu lembrava dela com um caderno sempre rabiscado nas bordas,
desenhando estrelas tortas enquanto eu explicava equações, e como aquilo evoluiu naturalmente para eu fazer os trabalhos mais difíceis junto com ela. Na época, eu achava bonito ajudar. Achava que amizade era isso: compartilhar esforço, aliviar peso do outro. Só que agora, com o volante sob minhas mãos e a memória afiada pela dor recente, outras imagens começaram a emergir também. Provas onde ela dependia de mim para colar respostas, pequenos favores financeiros que se tornaram constantes, a naturalidade com que ela aceitava ajuda sem nunca perguntar se aquilo custava algo para mim. Eu nunca tinha parado para observar o padrão, porque sempre estive ocupada demais resolvendo coisas para perceber que estava sustentando uma dinâmica inteira sozinha. Naquela noite, porém, tudo ganhou um contraste brutal, como se alguém tivesse aumentado a nitidez das lembranças. Cada gesto passado parecia adquirir um peso novo, uma pista ignorada. Estacionei em frente ao meu prédio, desliguei o carro e fiquei alguns minutos no escuro, só respirando e deixando essa linha do tempo reorganizar dentro da minha cabeça. Não era só sobre o que aconteceu horas antes, era sobre décadas de pequenas concessões que tinham me levado exatamente até ali. Subi para o apartamento em silêncio, tirei os sapatos e antes mesmo de acender as luzes, comecei a acessar meus sistemas novamente, consciente de que aquela madrugada seria apenas o início de algo muito maior. Eu entrei no apartamento com aquela sensação estranha de estar atravessando um cenário que ainda era meu, mas já não parecia familiar. A sala estava silenciosa, com a luz azulada do roteador piscando como sempre e o cheiro leve de café antigo que tinha ficado na cozinha desde cedo. Tirei o vestido devagar, dobrei e deixei sobre a cadeira, como se manter algum tipo de rotina fosse uma forma de impedir minha mente de entrar em colapso. Depois sentei no chão mesmo, encostada no sofá, com o notebook no colo, e comecei a acessar as camadas mais profundas do sistema que eu mesma tinha arquitetado ao longo dos anos. Não era nada dramático, nenhuma tela vermelha piscando. Era tudo burocrático, técnico, silencioso. Logs, permissões, assinaturas digitais. Eu sempre fiz questão de manter certas chaves sob meu controle direto, não por paranoia, mas por método. Naquela madrugada, revisitei cláusulas contratuais, autorizações fiduciárias e confirmei que ainda era eu quem detinha a maioria acionária consolidada. Lembro da sensação quase física de estabilidade que isso me trouxe, como se estivesse segurando um corrimão firme em meio a uma escada escura. Ao mesmo tempo, flashes de memória continuavam atravessando minha concentração. Fernanda me pedindo dinheiro para pagar mensalidade anos atrás, prometendo devolver quando pudesse, coisa que nunca aconteceu e que eu nunca cobrei. Eu digitava comandos enquanto lembrava de pequenas cenas assim, percebendo o quanto normalizei ser o suporte invisível das pessoas. Aquela noite transformou isso em algo impossível de ignorar. Quando finalizei as primeiras verificações, fechei o computador e fiquei olhando para o teto por um tempo, sentindo o cansaço bater, mas sem qualquer vontade de dormir. Eu sabia que ainda estava no começo de uma sequência longa e que cada decisão, tomada nas próximas horas, moldaria o que viria depois. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador, com o corpo pesado e a mente já acelerada, como se não tivesse descansado nada. A luz entrando pelas frestas da cortina parecia agressiva demais, e por alguns segundos eu fiquei ali deitada tentando lembrar como era acordar sem aquela sensação de tensão no peito. Levantei, preparei café e me sentei na bancada da cozinha enquanto revisava e-mails acumulados. Dezenas deles celebrando o anúncio. Da noite anterior, mensagens cheias de emojis e entusiasmo corporativo que pareciam vir de outra realidade. Não respondi nenhum. Em vez disso, mergulhei novamente nas memórias, dessa vez de forma mais consciente, quase analítica. Pensei na primeira vez que paguei algo grande para Fernanda, a mensalidade atrasada da faculdade, e em como ela chorou agradecendo, dizendo que nunca esqueceria aquilo. Lembrei também de anos depois, já dentro da empresa, quando garanti a ela um cargo bem remunerado, mesmo com resistência de outros gestores, acreditando que estava oferecendo oportunidade e confiança. Só que agora, olhando para trás, outras cenas se encaixavam com uma clareza incômoda.
comentários sarcásticos que ela fazia em público diminuindo meu trabalho técnico, interrupções em reuniões onde ela reformulava ideias minhas como se fossem dela, pequenos gestos que eu ignorava porque acreditava que lealdade era algo permanente. Tomei um gole de café já frio e senti um aperto estranho no estômago. Não exatamente tristeza, algo mais próximo de lucidez tardia. Abri o notebook novamente, iniciei autenticações adicionais e comecei a preparar o que seria a primeira movimentação concreta daquele processo. Não era impulsividade, era um plano começando a tomar forma, peça por peça, enquanto o dia ainda nem tinha começado direito. Eu passei aquela manhã inteira operando no automático, mas não num sentido vazio. Era um foco extremamente afiado, quase clínico, como se meu cérebro tivesse isolado emoções numa sala separada para que eu pudesse funcionar. Abri os painéis financeiros que raramente alguém além de mim acessava diretamente, revisando fluxos, autorizações pendentes, dependências operacionais que sustentavam decisões do dia a dia. Foi inevitável pensar em como a empresa chegou até ali enquanto eu percorria aquelas estruturas digitais. Eu lembrava nitidamente das madrugadas anos antes, sentada em um apartamento minúsculo cercada por cabos e rascunhos de arquitetura, desenvolvendo a base técnica do que viria a se tornar o produto principal. Naquela época, Matheus ainda era só meu namorado, cheio de entusiasmo, ambição e um talento natural para comunicação, e parecia lógico deixá-lo lidar com investidores enquanto eu construía tudo por trás. Usei parte da herança da minha avó para financiar os primeiros meses, algo que nunca anunciei publicamente porque não via necessidade de transformar esforço em espetáculo. Eu acreditava profundamente na parceria que tínhamos. Lembrar disso enquanto navegava pelos relatórios agora tinha um peso agridoce, porque cada linha de código e cada decisão estrutural carregavam pedaços muito íntimos da minha vida. Ainda assim, a objetividade prevaleceu. Ajustei parâmetros, revisei limites de movimentação, configurei notificações silenciosas que me manteriam informada sobre qualquer atividade fora do padrão. Era como reforçar as paredes de uma casa antes de decidir o que fazer com quem ainda estava dentro dela. Quando finalmente levantei da cadeira, minhas costas estavam doloridas e a xícara ao lado completamente vazia, mas pela primeira vez desde a noite anterior, senti que estava um passo à frente em vez de apenas reagindo. No meio da tarde, uma mensagem do Matheus apareceu na tela do celular, algo casual, perguntando se eu tinha achado o evento interessante e dizendo que precisaríamos conversar depois. Eu fiquei olhando a notificação por alguns segundos, sentindo aquela distância emocional crescer de forma quase tangível. Não respondi imediatamente. Em vez disso, fui até o quarto, abri a gaveta onde guardava presentes que ainda não tinha entregue e encontrei a caixa pequena e pesada que estava ali havia semanas. Dentro dela estava um relógio caro que eu tinha comprado para ele após a última rodada de investimentos. Algo simbólico, representando tempo, trajetória, continuidade. Segurei o objeto na mão e fiquei observando o brilho metálico refletindo a luz do quarto, lembrando do entusiasmo que senti ao escolher aquilo, imaginando a reação dele ao receber. Foi estranho perceber o contraste entre aquela expectativa passada e a realidade presente, quase como observar duas versões de mim coexistindo por alguns instantes. Eu não chorei, nem hesitei muito. Fechei a caixa, desci até a rua, caminhei até uma lixeira metálica próxima à esquina e a deixei cair lá dentro. O som seco do impacto ecoou mais do que eu esperava, e eu fiquei alguns segundos parada, olhando sem sentir arrependimento, só uma clareza silenciosa. Voltei para o apartamento com passos leves, como se tivesse encerrado um capítulo interno que não precisava mais carregar. Só então respondi à mensagem dele com algo curto e neutro, enquanto já preparava, mentalmente, a próxima fase do que precisava ser feito. Eu respondi à mensagem dele com algo seco, quase administrativo, e deixei o celular virado para baixo na mesa, como se aquilo encerrasse temporariamente qualquer vínculo emocional entre nós. O restante da tarde foi dedicado a algo que sempre fiz bem: estruturar cenários. Abri planilhas antigas, contratos digitalizados, e-mails arquivados, documentos que contavam a história real da empresa muito melhor do que qualquer entrevista em revista. Revisitar aquilo era quase como folhear um diário técnico da minha própria vida.
Eu via as versões iniciais das propostas, as cláusulas que eu mesma insisti em incluir quando ainda estávamos formalizando a sociedade, principalmente a de proteção, fiduciária que permitia revisão total de controle em caso de abuso ou quebra ética. Lembro de como Matheus riu quando mencionei a importância daquele tipo de salvaguarda, dizendo que eu pensava em problemas improváveis demais. Eu apenas sorri e registrei mesmo assim. Naquele dia, reler cada linha trouxe uma sensação de previsão estranhamente amarga. Não de orgulho, mas de confirmação. Enquanto analisava tudo, memórias de quando ele começou a ganhar notoriedade também surgiam. Entrevistas, convites para palestras, capas de revista onde ele aparecia sozinho, e o hábito crescente de me apresentar como a mente técnica, sem mencionar meu papel estrutural ou financeiro. Na época eu aceitava isso como estratégia de imagem, algo funcional. Agora parecia apenas um padrão evidente que eu escolhi não confrontar cedo o suficiente. Passei horas cruzando dados, verificando precedentes legais e configurando alertas formais que seriam acionados no momento certo. Quando fechei o último arquivo, senti uma calma incomum, não felicidade, mas a sensação de que o tabuleiro estava finalmente visível por completo. No início da noite, decidi sair um pouco para caminhar, algo que eu raramente fazia sem propósito específico. A cidade estava barulhenta como sempre, carros passando rápido e gente ocupada vivendo vidas que não tinham nada a ver com a minha naquele momento. Enquanto andava, minha mente voltou inevitavelmente à origem de tudo. O começo com Matheus, antes da empresa existir fora de ideias rabiscadas. Conheci ele numa palestra universitária. Lembro do jeito como falava com confiança exagerada mesmo quando improvisava, e de como aquilo contrastava com minha natureza mais reservada. A atração surgiu dessa complementaridade. Ele brilhava em público, eu construía nos bastidores. Quando decidimos transformar o projeto em empresa, eu investi recursos, tempo e energia sem hesitar, porque acreditava genuinamente naquilo que estávamos criando juntos. Houve noites dormindo pouco, finais de semana revisando código, discussões sobre identidade visual, posicionamento, tudo muito visceral e intenso. Caminhando agora sob postes amarelados, essas lembranças pareciam pertencer a outra vida, uma onde confiança era pressuposto e não variável de risco. Parei em uma esquina movimentada e fiquei observando as pessoas atravessando sem pensar duas vezes sobre quem caminhava ao lado delas, e senti uma pontada breve, não exatamente de saudade, mas de consciência de perda. Ainda assim, essa sensação não durou muito. Respirei fundo, voltei para casa, e antes mesmo de tirar os sapatos já estava retomando os acessos remotos, iniciando discretamente a primeira sequência de bloqueios administrativos, que seriam imperceptíveis naquele instante, mas irreversíveis no longo prazo. Sentar novamente diante do computador naquela noite teve uma qualidade diferente das vezes anteriores, porque agora não era só preparação, era execução começando a se desenrolar. A luz da tela iluminava o apartamento escuro e silencioso, e eu sentia aquela familiaridade reconfortante de navegar por sistemas que conhecia melhor do que qualquer pessoa viva. A primeira ação concreta foi simples e invisível: ajustar limites temporários de movimentação financeira vinculados a contas corporativas secundárias, algo justificável sob qualquer auditoria preventiva. Enquanto confirmava autenticações e observava notificações de validação aparecerem, lembrei de outra época em que ajustes parecidos tinham um propósito totalmente distinto, quando a empresa ainda engatinhava e cada centavo precisava ser esticado até o limite. Naqueles anos, eu conciliava desenvolvimento técnico com decisões estratégicas improvisadas, muitas vezes ignorando exaustão física, porque acreditava que o sacrifício fazia parte do crescimento. Era comum Matheus apresentar resultados em reuniões enquanto eu revisava a infraestrutura de madrugada. E na época, aquilo não parecia desigual, apenas funcional. Só que revisitar essa memória enquanto executava alterações agora trouxe uma percepção diferente. A divisão simbólica de poder começou ali, silenciosa, consolidando uma narrativa onde ele representava sucesso e eu garantia que ele existisse. Clique após clique, fui empilhando pequenas medidas. Nada dramático isoladamente, mas cumulativas. Quando terminei a primeira sequência, recostei na cadeira e fiquei alguns minutos apenas ouvindo o silêncio ao redor.
percebendo que aquele som calmo contrastava profundamente com o impacto futuro que aquelas decisões carregavam. Mais tarde, já perto da meia-noite, meu celular vibrou novamente com mensagens, dessa vez da Fernanda. O tom era leve, quase despreocupado, contando animada sobre a noite anterior e mencionando que queria conversar comigo pessoalmente. Eu li aquilo devagar, sentindo uma estranha mistura de nostalgia e distanciamento. Antes de responder, minha mente puxou memórias muito mais antigas, de quando nossa amizade ainda era uma coisa simples, e não contaminada por hierarquias profissionais. Lembrei de tardes na casa dela, a televisão sempre alta demais, e da maneira como eu naturalmente pagava lanches quando ela dizia estar sem dinheiro, algo que virou rotina antes mesmo de eu perceber. Mais tarde vieram as fases mais adultas, as mensalidades que cobri, os currículos que revisei, o emprego que garanti dentro da empresa quando ela precisava de estabilidade. Enquanto segurava o celular naquela noite, cada uma dessas lembranças parecia adquirir contornos mais nítidos, menos sentimentais e mais objetivos. Não havia raiva explosiva ali, apenas uma percepção tardia de padrão. Respondi de forma cordial, dizendo que poderíamos conversar outro dia, e deixei por isso mesmo. Em seguida, voltei ao notebook e finalizei outra etapa. Sinalizações internas de auditoria preventiva que iniciariam verificações administrativas discretas em determinados setores. Ao fechar a tela, senti um cansaço físico finalmente me alcançar e deitei sem trocar de roupa, olhando para o teto escuro e percebendo que, pela primeira vez desde a festa, não estava mais apenas reagindo aos acontecimentos. Eu estava moldando o que viria a seguir, passo a passo, decisão por decisão. Nos dias seguintes, entre uma reunião remota e outra, comecei a sentir aquela mudança interna que só acontece quando a gente aceita de vez que algo terminou. Não era uma ruptura dramática, era mais silenciosa, quase metódica. Eu seguia minha rotina normalmente. Acordava cedo, revisava relatórios, participava de decisões técnicas, mas agora observava tudo como se estivesse um passo afastada do próprio cenário. Foi nesse período que percebi o quanto a empresa carregava pedaços da minha história pessoal. Cada sistema, cada arquitetura, cada protocolo tinha sido moldado em fases diferentes da minha vida. Lembrava das primeiras versões do produto, desenvolvidas numa mesa improvisada na sala, quando Matheus e eu dividíamos pizza fria e expectativas gigantes. Também lembrava das conversas sobre branding, onde ele assumiu naturalmente a linha de frente, enquanto eu concordava que aquilo era estratégico. Na época parecia uma parceria equilibrada, só que agora, analisando com distância emocional, eu enxergava a naturalidade com que meu protagonismo técnico e financeiro foi sendo suavemente escondido atrás de narrativas públicas mais convenientes. Ainda assim, nada disso gerava explosões internas. Era mais como observar dados históricos sendo reorganizados em um novo gráfico mental. Durante uma dessas manhãs, finalizei autorizações que permitiriam suspender certas viagens corporativas sob justificativas administrativas, pequenas peças posicionadas no tabuleiro. Quando fechei o sistema, respirei fundo e percebi que a sensação predominante já não era dor, e sim clareza fria. Foi também nesse intervalo que Matheus tentou agir como se tudo ainda estivesse dentro de uma normalidade negociável. Ele chegou em casa uma noite trazendo comida, falando casualmente sobre a agenda e mencionando a necessidade de conversarmos com maturidade. Eu ouvi sem interromper, observando detalhes que antes passariam despercebidos. O modo como ele evitava contato visual direto, o ritmo ensaiado da fala, a tentativa de transformar o ocorrido em algo administrável. Não levantei a voz nem fiz acusações. Apenas respondi de forma calma, dizendo que estávamos cuidando de assuntos distintos naquele momento e que conversaríamos em breve. Ele pareceu aliviado com a ausência de conflito imediato, sem perceber o significado real daquele silêncio. Depois que ele foi dormir, eu permaneci na cozinha com o notebook aberto, finalizando outra sequência de ações. Congelamento temporário de determinados acessos operacionais, vinculados a projetos sob responsabilidade indireta dele. Tudo dentro de parâmetros legais, justificáveis tecnicamente, mas estrategicamente posicionados.
Enquanto aguardava confirmações, pensei em como nossa relação começou com entusiasmo genuíno, parceria, criativa, sonhos compartilhados. E agora ali estava eu, analisando permissões e estruturas que sustentavam a vida profissional dele, sem qualquer emoção visível transbordando. Quando desliguei a tela e fui dormir, percebi algo que talvez tenha sido o ponto de virada definitivo. Eu não estava mais reagindo como esposa ferida, nem como amiga traída. Eu estava operando como arquiteta de um sistema, observando suas falhas estruturais e corrigindo-as de acordo com as regras que eu mesma havia definido anos antes. A semana avançou com uma estranha sensação de normalidade superficial, mas por dentro, eu já funcionava em outro ritmo completamente diferente. Eu ia ao escritório em alguns dias, atravessava corredores onde meu nome aparecia em documentos, mas raramente em conversas, e observava as pessoas interagindo como se nada tivesse mudado. Era curioso perceber como reputações públicas são frágeis, dependem mais de narrativa do que de realidade. Enquanto participava de reuniões técnicas, minha mente paralelamente revisava estruturas de governança e acessos administrativos. Foi num desses momentos que lembrei com clareza de uma conversa antiga com nosso advogado corporativo, anos atrás, quando ele sugeriu inserir cláusulas de proteção mais rígidas em caso de conduta prejudicial à empresa. Eu concordei sem hesitar, não por desconfiança, mas por convicção de que sistemas precisam prever falhas humanas. Na época pareceu apenas cautela profissional. Agora, reler aquelas cláusulas tinha uma carga muito mais concreta. Passei o fim de tarde revisando relatórios que poderiam fundamentar formalmente ações futuras. Nada precipitado, apenas documentação consistente sendo organizada. Ao sair do prédio, notei o céu escurecendo e senti aquele peso familiar no peito, não de tristeza, mas de consciência da magnitude do que estava sendo construído em silêncio. Dirigi para casa refletindo sobre como certas decisões não têm volta e como aceitar isso pode ser ao mesmo tempo assustador e libertador. Naquela noite, enquanto organizava arquivos antigos no computador, encontrei fotos de fases iniciais da empresa que eu nem lembrava mais existir. Imagens de protótipos desenhados em quadros brancos, reuniões improvisadas em cafés barulhentos, e até uma onde Fernanda aparecia visitando o escritório antes mesmo de trabalhar conosco. Fiquei alguns minutos observando aquilo, deixando as emoções passarem sem bloqueio. Nostalgia, frustração, uma pontada leve de luto por versões passadas de mim mesma. Lembrei de quando ofereci a ela o emprego formal, acreditando estar fortalecendo uma conexão que atravessava décadas. Também lembrei de episódios posteriores, já dentro da empresa, em que ela interrompia minhas explicações técnicas em reuniões com piadas que diminuíam minha autoridade, algo que eu ignorava por não querer parecer sensível demais. Agora, esses momentos voltavam com outra textura, menos inocente. Fechei a pasta de fotos e voltei ao presente, retomando. Tarefas práticas. Preparei notificações institucionais preliminares e finalizei um agendamento automático de auditoria interna que começaria a rodar discretamente dias depois. Antes de desligar tudo, fiquei olhando o reflexo escuro da tela e percebendo que a linha entre passado emocional e ação estratégica tinha se tornado cada vez mais nítida. Deitei naquela noite com a sensação de que as peças principais já estavam posicionadas e que, em breve, o impacto deixaria de ser apenas invisível para começar a se manifestar no mundo real. Os primeiros sinais começaram de forma quase imperceptível, exatamente como eu havia planejado. Nada explodiu de uma vez. Foi mais como pequenas rachaduras surgindo em lugares estratégicos. Na segunda-feira daquela semana, recebi notificações confirmando a suspensão temporária de autorizações de viagem vinculadas a determinados centros de custo, algo que afetaria diretamente agendas que Matheus vinha organizando havia meses. Tecnicamente era uma revisão administrativa padrão, motivada por auditoria preventiva, então não levantou alarmes imediatos. Eu acompanhei tudo em silêncio, observando logs e respostas automáticas sendo processadas. Enquanto isso, lembrei das muitas viagens que eu financiei indiretamente no passado, inclusive aquelas que ele apresentava publicamente como conquistas pessoais. Era curioso perceber como a infraestrutura invisível sustenta narrativas visíveis. Continuei minha rotina no escritório normalmente, trocando ideias,
com a equipe técnica e respondendo questões operacionais, mas internamente eu monitorava cada ajuste se consolidando. Não havia euforia nem sensação de triunfo, apenas um estado de concentração quase meditativo. No fim daquele dia, quando vi a primeira mensagem de frustração dele sobre mudanças logísticas circulando em grupos corporativos, senti uma confirmação silenciosa de que o sistema estava reagindo exatamente como previsto. E isso só reforçou minha decisão de seguir com as próximas etapas, já programadas. Pouco depois, vieram as repercussões mais diretas. Fernanda me ligou numa tarde, a voz carregando aquele tom de irritação que ela sempre usava quando algo fugia do controle dela, perguntando se eu sabia por que certos relatórios tinham sido reavaliados e projetos pausados. Eu escutei sem interromper, sentada na varanda do apartamento com o vento batendo leve no rosto, e respondi com calma que processos de auditoria eram normais e que ajustes aconteciam. Ela pareceu aceitar, superficialmente, mas havia tensão nas entrelinhas, uma inquietação que eu reconhecia bem. Depois de desligar, fiquei pensando em como nossa dinâmica tinha mudado sem ela perceber. Durante anos, eu teria me antecipado para resolver qualquer inconveniente que surgisse para ela. Agora eu apenas observava. Naquela noite, finalizei outra série de ações. Bloqueios temporários de despesas corporativas associadas a cartões específicos e atualização de níveis de aprovação para novas contratações. Cada comando exigia validações, confirmações, registro documental, e eu executava tudo com precisão quase ritualística. Antes de dormir, fiquei alguns minutos na janela olhando as luzes da cidade, refletindo sobre a estranha serenidade que acompanhava esse processo. Não era satisfação, nem raiva. Era uma consciência clara de que, pela primeira vez em muito tempo, as consequências estavam sendo redistribuídas de forma proporcional às escolhas feitas. Conforme os dias avançavam, o impacto começou a ganhar contornos mais visíveis, embora ainda envolto naquela aparência burocrática que impede suspeitas imediatas. Eu chegava ao escritório e percebia mudanças sutis no ambiente. Conversas em tom mais baixo, gente revisando cronogramas que de repente não faziam mais sentido e uma tensão difusa que pairava sem causa clara. Eu mantinha minha rotina habitual, participando de reuniões técnicas e oferecendo soluções como sempre fiz, mas agora observava tudo com uma camada extra de distância, emocional. Foi numa dessas manhãs que recebi notificações confirmando a suspensão temporária de determinados acessos operacionais ligados diretamente à equipe da Fernanda. Nada definitivo, apenas medidas cautelares justificadas por inconsistências administrativas identificadas pela auditoria. Enquanto validava os registros, lembrei da primeira vez que garantia a ela a autonomia dentro da empresa. A confiança plena que entreguei, sem exigir provas. Comparar aquela memória com a tela diante de mim trouxe uma sensação estranha, quase filosófica, sobre ciclos e consequências. Mais tarde, cruzei com ela no corredor. Ela parecia inquieta, falando rápido ao telefone. E quando nossos olhares se encontraram, houve um instante de silêncio carregado que nenhuma de nós comentou. Segui andando sem parar, sentindo o peso daquele momento, mas também a certeza de que a trajetória em curso não dependia mais de confrontos diretos. Naquela mesma semana, Matheus tentou marcar uma reunião formal comigo dentro da empresa, alegando necessidade de alinhamento estratégico diante das complicações recentes. Eu aceitei sem resistência, e quando nos sentamos frente a frente numa sala envidraçada, observei atentamente cada detalhe, o modo como ele mantinha a postura segura, mas tamborilava os dedos discretamente na mesa. Ele perguntou se eu tinha conhecimento das restrições que estavam surgindo, tentando sondar minha reação. Eu respondi de forma técnica, mencionando auditorias internas e revisões fiduciárias, padrão, mantendo o tom neutro e profissional. O silêncio que se seguiu foi denso, como se ambos estivéssemos cientes de que havia muito mais sob a superfície do diálogo. Enquanto ele falava sobre planejamento e continuidade, eu recordava dos primeiros tempos em que nossas conversas eram carregadas de entusiasmo e parceria genuína, e senti uma pontada breve, não de arrependimento, mas de reconhecimento do contraste. Quando a reunião terminou, ele parecia parcialmente tranquilizado, talvez por acreditar que ainda controlava a narrativa. Eu saí da sala, voltei ao meu escritório
E imediatamente finalizei mais uma etapa, notificação legal preliminar, solicitando revisão fiduciária ampliada conforme cláusulas contratuais específicas. Ao enviar o documento, senti uma espécie de silêncio interno se instalar novamente, como se estivesse cruzando um ponto sem retorno definitivo. A partir do envio daquela notificação formal, o clima mudou de maneira perceptível, não só para eles, mas para toda a estrutura ao redor. Ainda não era caos, mas a máquina corporativa tinha começado a girar numa direção que ninguém além de mim entendia completamente. Nos dias seguintes, recebi respostas jurídicas, confirmações de recebimento e solicitações de documentação complementar, tudo dentro do protocolo esperado. Eu organizei os arquivos com calma, anexando relatórios, registros financeiros e históricos operacionais que sustentavam a necessidade da revisão ampliada. Enquanto fazia isso, não pude evitar lembrar de quando redigi parte dessas mesmas cláusulas com um cuidado quase obsessivo, anos atrás, pensando apenas em estabilidade institucional. Nunca imaginei o contexto exato em que elas seriam acionadas. Mesmo assim, não havia hesitação nas minhas mãos enquanto digitalizava e enviava cada evidência necessária. No escritório, percebia olhares curiosos e perguntas indiretas circulando, mas ninguém confrontava nada diretamente. Era uma tempestade que ainda não tinha nome, apenas sinais, no horizonte. No final de uma dessas tardes, recebi a confirmação de que a revisão entraria oficialmente em vigor em breve, e fechei o e-mail com uma respiração profunda, consciente de que aquilo transformaria ajustes invisíveis em impactos incontornáveis. Naquela noite, já em casa, sentei no chão da sala como fiz dias antes, cercada por papéis e telas abertas, e senti a memória puxar mais um fio antigo, dessa vez ligado ao início da deterioração do meu casamento. Não foi repentino, foi gradual, quase imperceptível enquanto acontecia. Mateus começou a assumir decisões sem me consultar, a minimizar contribuições técnicas minhas em público e a tratar discordâncias como falta de visão estratégica. Na época, eu interpretava como pressão externa ou cansaço, tentando manter o equilíbrio em vez de confrontar. Só que agora, revisitando essas lembranças, eu enxergava como aquilo construiu um terreno onde desrespeito podia crescer sem resistência. Enquanto refletia, finalizei mais um procedimento técnico. Redefini níveis de aprovação para transferências acima de certos valores, algo que automaticamente deslocava poder de decisão para estruturas sob meu controle direto. Era um ajuste silencioso, mas estrutural. Depois, fechei o notebook e fiquei olhando a cidade pela janela, pensando em quantas vezes escolhi preservar a harmonia em vez de exigir reconhecimento justo. Não senti arrependimento, apenas uma compreensão tardia, quase serena. Aquela noite terminou com a certeza de que o ciclo emocional estava próximo do fim e que o próximo estágio seria menos sobre memória e mais sobre consequências concretas finalmente se manifestando. A revisão fiduciária começou oficialmente poucos dias depois, e o impacto deixou de ser apenas sutil para ganhar presença real no cotidiano corporativo. Não foi um evento único ou dramático, mas uma sequência de notificações, solicitações e reuniões que alteraram o ritmo interno da empresa. Eu acompanhava tudo de perto, analisando cada atualização enviada pela equipe jurídica e pelos auditores externos, mantendo o comportamento profissional que sempre tive. No entanto, dentro de mim havia uma percepção muito clara de que aquela engrenagem estava rodando por causa de decisões minhas. Decisões fundamentadas, documentadas, mas ainda assim profundamente pessoais. Enquanto lia relatórios, lembrava das primeiras reuniões improvisadas em cafés anos antes, quando tudo o que queríamos era criar algo funcional e duradouro. Comparar. Aquela simplicidade com o cenário atual gerava uma sensação estranha de distância temporal, como se fossem duas vidas diferentes. Ainda assim, permaneci focada. Autorizei compartilhamento de documentos adicionais, validei cruzamentos financeiros e revisei comunicações institucionais que começariam a circular internamente. Ao final daquele dia, caminhei pelo corredor observando a movimentação mais intensa do que o habitual, percebendo que a atmosfera já carregava uma tensão que ninguém conseguia ignorar. E mesmo assim, eu seguia em silêncio,
consciente de que o processo ainda estava longe do ápice. Foi nessa fase que Mateus começou a demonstrar sinais claros de inquietação. Ele tentou novamente me abordar fora de ambientes formais, desta vez em casa, perguntando diretamente se eu tinha algo a ver com as auditorias e mudanças administrativas. Eu ouvi tudo sentado à mesa da cozinha, com uma calma que até a mim surpreendia, e respondi de forma objetiva que todos os procedimentos seguiam critérios institucionais previstos em contrato. Ele insistiu, tentando transformar a conversa em algo emocional, mas percebi que aquela dinâmica já não tinha efeito sobre mim. Enquanto ele falava, minha mente revisitava cenas antigas. Nós dois celebrando o primeiro contrato relevante, brindando com copos baratos, acreditando que o sucesso nos fortaleceria. Era estranho contrastar essa memória com a figura diante de mim agora, tentando recuperar controle de uma situação que não compreendia completamente. Após a conversa terminar sem resolução, esperei ele dormir e voltei ao computador para concluir outra etapa planejada: suspensão temporária de determinados vínculos empregatícios associados a centros de decisão comprometidos. Cada validação exigia múltiplas confirmações, e eu as executei com precisão, sentindo aquela familiar sensação de estrutura se reorganizando sob meus comandos. Antes de fechar tudo, fiquei alguns segundos olhando a tela, reconhecendo que a distância emocional entre nós já não era reversível e que a consequência disso estava se materializando pouco a pouco, exatamente como eu havia previsto. A partir daquele ponto, as mudanças começaram a se tornar impossíveis de ignorar para qualquer pessoa minimamente envolvida na estrutura da empresa. Não eram mais apenas relatórios ou revisões técnicas. Decisões começaram a afetar agendas, equipes e fluxos inteiros de trabalho. Eu acompanhava tudo com a mesma disciplina de sempre, sentada no meu escritório, analisando notificações e assinando validações com uma concentração quase silenciosa. Houve uma manhã específica em que recebi confirmação de cancelamentos formais de viagens estratégicas e realocação de recursos operacionais, e lembro de sentir uma espécie de peso no peito, que não era culpa nem satisfação, apenas a percepção de irreversibilidade. Enquanto isso, lembranças do início da empresa continuavam aparecendo de forma aleatória. Noites compartilhando ideias com Mateus, acreditando que confiança era um dado permanente. Pensar nisso enquanto autorizava alterações estruturais tinha uma qualidade quase surreal, como se estivesse revisando dois universos sobrepostos. No meio do expediente, vi movimentação incomum perto da sala dele, discussões baixas e tensão visível entre membros da diretoria. Ninguém me abordou diretamente, mas o ar parecia carregado de perguntas não feitas. Continuei trabalhando, finalizando outra etapa: bloqueios adicionais vinculados a despesas institucionais específicas. Quando encerrei aquela sequência, respirei fundo e percebi que a máquina já estava avançando sem possibilidade de retorno, e eu seguia conduzindo tudo com uma calma que só vinha da convicção absoluta nas bases legais e estruturais que sustentavam cada passo. Pouco depois, recebi uma mensagem curta da Fernanda pedindo para conversar urgentemente. Concordei em encontrá-la em uma sala reservada no escritório naquela mesma tarde. Quando ela entrou, percebi algo que raramente tinha visto nela: insegurança real, sem a camada habitual de autoconfiança performática. Ela perguntou sobre suspensões, auditorias e se havia algo acontecendo que ela não sabia. Eu escutei tudo com atenção, observando detalhes pequenos, como a forma inquieta com que ela mexia na bolsa ou evitava sustentar meu olhar por muito tempo. Por alguns segundos, memórias antigas quase interferiram. Tardes rindo juntas, planos compartilhados, confiança ingênua, mas mantive o foco no presente. Respondi de forma profissional, reiterando procedimentos institucionais e a importância de cooperação durante revisões. Ela saiu parcialmente aliviada, embora claramente desconfortável, e quando a porta se fechou, senti um silêncio pesado ocupar o ambiente. Permaneci ali alguns minutos, absorvendo a estranheza daquele contraste entre passado e presente, antes de retornar à minha mesa e concluir mais um ajuste técnico: revogação de autorizações específicas relacionadas à área dela, documentada dentro dos parâmetros contratuais. Ao terminar, fechei os olhos por alguns segundos e reconheci algo definitivo.
A ligação emocional que me conectava àquela amizade por décadas já não influenciava mais minhas decisões. O que restava agora era apenas a execução de um processo que caminhava para seu clímax inevitável. Os desdobramentos começaram a acelerar de forma perceptível depois daquele encontro. A revisão fiduciária atingiu um estágio onde recomendações preliminares passaram a ser emitidas, e com elas vieram restrições mais concretas. Eu recebi a documentação numa manhã silenciosa, ainda com o café esfriando ao lado do teclado, e li cada linha com atenção quase ritualística. As conclusões indicavam necessidade de reorganização temporária de autoridade executiva até que inconsistências fossem avaliadas, algo que ativava automaticamente cláusulas que eu mesma havia estruturado anos atrás. Enquanto autorizava a aplicação dessas medidas, senti um peso diferente. Não mais o da expectativa, mas o da materialização. Lembrei de quando redigimos o primeiro estatuto da empresa, sentados lado a lado, acreditando que aquilo garantiria segurança para todos nós. Agora eu via essas mesmas estruturas funcionando como instrumentos de contenção. No escritório, o clima se tornou denso, conversas mais curtas, expressões tensas e uma percepção coletiva de que algo grande estava acontecendo. Eu mantinha a postura profissional, respondendo dúvidas técnicas e conduzindo tarefas como sempre fiz, mas internamente reconhecia que o ponto de virada havia sido cruzado. Ao final do dia, quando recebi confirmação de suspensão provisória de determinadas atribuições executivas, fechei o e-mail devagar e permaneci imóvel por alguns segundos, apenas absorvendo a realidade do que aquilo significava. Naquela noite, em casa, o silêncio entre mim e Mateus era mais pesado do que nunca. Ele parecia inquieto, andando pela sala, respondendo mensagens, tentando obter respostas que ainda não tinha. Em determinado momento, perguntou diretamente se aquilo estava ligado a mim. Eu o encarei por alguns segundos, antes de responder com calma, que todos os processos estavam sendo conduzidos conforme estruturas contratuais estabelecidas por nós dois. A expressão dele mudou, não de compreensão completa, mas de suspeita crescente. E foi a primeira vez que senti a tensão realmente atravessar o espaço físico entre nós. Depois que ele saiu para fazer uma ligação, sentei na varanda e deixei a memória percorrer caminhos antigos outra vez. Nosso primeiro escritório improvisado, nossas promessas de parceria, a sensação de construir algo significativo juntos. Permitir que essas lembranças existissem sem resistência foi importante naquele instante, como um encerramento emocional silencioso. Mais tarde, já sozinha, finalizei a última ação daquela fase. Envio formal de solicitações que consolidariam a transferência temporária de controle operacional para minha supervisão direta. Ao clicar em confirmar, senti algo definitivo se acomodar dentro de mim. Não alegria, não vingança, mas a aceitação clara de que a trajetória que começou anos atrás havia mudado de direção de forma irreversível. Os dias que vieram depois foram aqueles em que a realidade deixou de ser um processo interno meu e passou a ser um fato institucional. A confirmação da transferência operacional chegou oficialmente numa manhã chuvosa, e lembro de abrir o e-mail ainda de pijama, sentada na mesa da cozinha, com aquela luz cinza entrando pela janela. Li o documento inteiro com atenção, absorvendo cada termo técnico que consolidava algo que eu já sabia, mas que agora estava formalizado. Supervisão executiva direta sob minha responsabilidade até conclusão das investigações. Não comemorei, não sorri. Apenas fechei o notebook e fiquei alguns minutos em silêncio, escutando o barulho da chuva e sentindo o peso simbólico do momento. Aquilo não era sobre poder, pelo menos não no sentido superficial que muita gente imagina. Era sobre responsabilidade, consequência e a concretização de uma linha que eu mesma tracei anos antes, sem saber quando pisaria nela. No escritório, a mudança foi perceptível imediatamente. Olhares diferentes, abordagens mais formais e uma reorganização de agendas que me colocava no centro de decisões que antes transitavam por outras mãos. Enquanto caminhava pelos corredores, lembrei de quando eu era apenas a parte técnica nas apresentações, invisível para muitos. Agora, cada passo parecia ecoar com um reconhecimento tardio que eu nunca tinha pedido, mas que estava ali mesmo assim. Mateus reagiu de forma mais explícita quando a notícia se consolidou.
Houve uma noite em que ele chegou em casa visivelmente abalado, tentando transformar indignação em argumentação lógica, questionando procedimentos, contratos, interpretações legais. Eu ouvi tudo em silêncio, mantendo o mesmo tom equilibrado que vinha sustentando desde o início, explicando que cada ação seguia parâmetros institucionais acordados por ambos no passado. Ver a frustração dele crescer enquanto eu permanecia calma foi uma experiência complexa. Não havia prazer nisso, apenas a constatação de que nossas posições haviam se invertido de maneira definitiva. Depois que a discussão terminou, permaneci acordada por horas, pensando não nas medidas em andamento, mas nas versões anteriores de nós dois que acreditavam estar construindo algo indestrutível. Havia tristeza ali, mas também uma estranha serenidade, por finalmente enxergar tudo sem ilusões. Antes de dormir, revisei relatórios mais uma vez e autorizei ajustes finais que consolidariam a suspensão de certas funções executivas vinculadas diretamente a ele e à equipe associada. Ao desligar o computador, senti que a etapa mais intensa da retaliação estratégica havia sido concluída e que o que viria a seguir seria menos sobre ação e mais sobre desfechos inevitáveis começando a se desenrolar. Eu não dormi naquela noite, nem por raiva, nem por tristeza. Era outra coisa, algo mais silencioso e profundo, como se o cérebro tivesse entrado em modo operacional e desligado qualquer emoção que pudesse me atrapalhar. Fiquei sentada na mesa da cozinha, com a luz amarelada refletindo nas marcas de faca do tampo de madeira, olhando o notebook aberto enquanto revisava contratos que eu mesma tinha ajudado a redigir anos antes. Eu lembrava de cada cláusula como quem reconhece cicatrizes antigas, especialmente aquela que falava sobre abuso, fiduciário, manipulação de recursos ou conflito de interesses que afetasse o valor da empresa. Era quase irônico perceber que eu havia insistido naquela redação por paranoia técnica, não por desconfiança pessoal. Enquanto lia, ouvi o som distante do elevador subindo pelo prédio e senti uma pontada estranha no estômago, aquela sensação física que antecede decisões irreversíveis. Eu abri o sistema interno e comecei devagar, primeiro alterando permissões, depois transferindo acessos, como alguém, e arrumando peças delicadas de um tabuleiro que só eu compreendia completamente. Não havia pressa, não havia tremor nas mãos, apenas a consciência fria de que cada clique carregava anos de confiança quebrada, condensados em segundos. Eu parei por um momento e fiquei encarando a tela, refletindo meu rosto cansado, percebendo que aquela mulher ali parecia mais velha do que eu lembrava, mais silenciosa também, como se estivesse finalmente aceitando algo que negou por tempo demais. A madrugada avançava e o apartamento estava tão quieto que eu conseguia ouvir o compressor da geladeira ligando e desligando, marcando o tempo como um metrônomo doméstico. Eu preparei café mesmo sem vontade de beber, só pelo conforto ritual de fazer algo familiar. E foi ali que notei o relógio ainda dentro da caixa sobre o balcão. Eu abri devagar, sentindo o cheiro metálico leve do interior da embalagem, e segurei aquela peça absurda de cara, pesada, brilhante, completamente fora da realidade da pessoa que eu tinha me tornado naquela noite. Eu comprei aquilo pensando em celebração, em futuro compartilhado, em marcos simbólicos que agora pareciam quase ingênuos. Fiquei girando o objeto entre os dedos, lembrando das horas que passei escolhendo detalhes, imaginando a reação dele, e uma sensação de desapego começou a crescer, não como raiva, mas como uma limpeza emocional progressiva. Sem dramatizar, sem discurso interno, eu simplesmente fechei a caixa, desci até a lixeira do prédio e deixei lá, entre sacos pretos e o cheiro ácido de produtos de limpeza. No caminho de volta, senti algo que não esperava. Leveza, não felicidade, não alívio completo, mas uma ausência de peso que eu carregava sem perceber há anos. Quando voltei ao apartamento, sentei novamente diante do notebook e continuei o que tinha começado, já entendendo que aquela noite marcava o ponto em que eu deixava de reagir à minha vida e passava a reescrevê-la com plena consciência do que estava fazendo. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela como se nada tivesse acontecido, aquela luz clara e indiferente que sempre me incomodou em dias difíceis, porque ela insiste em iluminar tudo quando você só quer ficar invisível. Eu tomei banho devagar, deixando a água cair sobre a cabeça,
como se pudesse organizar meus pensamentos, e escolhi uma roupa neutra, nada chamativo, nada que denunciasse a guerra silenciosa que já estava em andamento dentro de mim. Quando cheguei ao escritório, o prédio parecia o mesmo de sempre. Cheiro de carpete limpo, o barulho dos elevadores abrindo, o segurança acenando. Mas eu atravessava aquele espaço com outra consciência, quase como alguém que enxerga camadas escondidas da realidade. No meu andar, algumas pessoas conversavam sobre a festa da noite anterior, rindo, comentando detalhes que para elas eram apenas fofoca leve, e eu sentia uma estranha distância emocional, como se estivesse ouvindo uma língua estrangeira. Entrei na minha sala, fechei a porta e liguei os monitores, e foi ali que comecei a segunda etapa, a que exigia precisão absoluta, auditoria interna silenciosa. Analisei fluxos de despesas, assinaturas digitais, permissões financeiras, não procurando vingança ainda, mas estrutura, sustentação, legitimidade. Cada inconsistência que aparecia na tela era como uma peça de quebra-cabeça se encaixando, e eu anotava tudo com calma, quase clínica. Em certo momento, vi registros de autorizações que não deveriam ter sido feitas sem minha validação, e senti aquele frio característico subir pelo peito, não como dor, mas como confirmação de que minha intuição não estava exagerando nada. No meio da tarde, Mateus passou pela minha sala como se estivesse apenas cumprindo rotina, apoiando a mão na porta com aquele sorriso treinado que tantas pessoas confundiam com carisma genuíno. Ele comentou algo superficial sobre resultados trimestrais e uma viagem que estava planejando, e eu observei cada microexpressão, cada pausa, percebendo o quanto eu já conhecia aquele roteiro emocional de manipulação leve que antes me desarmava. Desta vez, porém, eu só respondi de forma objetiva, mantendo a conversa curta, e ele pareceu não notar nada fora do normal, o que foi quase fascinante, porque mostrava o quanto ele nunca realmente tentou ler quem eu era de verdade. Quando ele saiu, eu respirei fundo e finalizei a documentação necessária para acionar certas proteções contratuais, sentindo a gravidade do que estava construindo passo a passo. Não havia explosão dramática, não havia anúncio, apenas decisões estratégicas sendo posicionadas no tempo certo. Mais tarde, vi Fernanda no corredor rindo alto com alguém, usando aquele perfume doce demais que sempre chegava antes dela, e percebi algo dentro de mim se reorganizando definitivamente. Não havia mais espaço para nostalgia. Voltei para minha mesa e executei os primeiros bloqueios preventivos de acesso secundário. Pequenos ajustes quase invisíveis, mas com impacto estrutural profundo. Enquanto a tela confirmava as alterações, eu senti pela primeira vez uma certeza sólida. Eu não estava mais reagindo à traição. Eu estava definindo o próximo capítulo inteiro da minha própria história. Nos dias que seguiram, eu passei a observar tudo com uma atenção quase cirúrgica, como se tivesse desenvolvido um novo sentido que captava detalhes antes ignorados pela rotina e pela confiança. Eu chegava mais cedo ao escritório, quando o andar ainda estava silencioso e o ar-condicionado fazia aquele som contínuo que lembra a respiração mecânica, e aproveitava esse tempo para revisar relatórios técnicos que ninguém além de mim realmente entendia em profundidade. Era curioso perceber como a empresa, que sempre foi extensão da minha identidade, agora se apresentava como um território estratégico que precisava ser protegido de dentro para fora. Eu revisitei linhas de código antigas, protocolos de segurança e camadas de redundância que eu mesma tinha criado anos atrás durante madrugadas exaustivas. E isso trouxe lembranças fortes, não de orgulho exatamente, mas de pertencimento, de saber que aquilo carregava pedaços reais da minha vida. Em alguns momentos, eu sentia um aperto breve no peito, ao lembrar de como Mateus aparecia nessas memórias como parceiro, como alguém que eu acreditava estar construindo algo comigo, e a constatação de que essa versão dele talvez nunca tenha existido de verdade, vinha como uma onda curta, mas intensa. Ainda assim, eu não parava. Eu catalogava acessos, reorganizava permissões, preparava relatórios jurídicos com uma calma que parecia quase artificial. O mais estranho era perceber que ninguém suspeitava de nada. O cotidiano continuava com reuniões, cafés e pequenas discussões operacionais, enquanto eu silenciosamente redesenhava o mapa de poder que sustentava tudo aquilo. Na manhã seguinte,
O primeiro sinal veio antes mesmo de eu terminar o café. Meu celular começou a vibrar com notificações internas e eu reconheci imediatamente o padrão. Solicitações urgentes de validação financeira, alertas de acesso negado, mensagens de gestores tentando entender por que determinados recursos estavam temporariamente indisponíveis. Eu não respondi de imediato. Fiquei sentada na mesa, observando o vapor subir da caneca e sentindo aquela calma estranha que só aparece quando você já aceitou completamente a direção que as coisas vão tomar. Quando cheguei ao escritório, percebi o clima diferente assim que as portas do elevador se abriram, conversas mais baixas, olhares rápidos trocados entre equipes, aquele tipo de tensão que não tem nome, mas preenche o ambiente inteiro. Passei pela recepção e ouvi alguém mencionar cancelamento de viagens corporativas, e segurei a reação, mantendo o rosto neutro enquanto caminhava até minha sala. Lá dentro, revisei os relatórios que confirmavam o impacto inicial das medidas. Cartões bloqueados, autorizações suspensas, contratos colocados em revisão automática. Cada linha na tela era a tradução concreta de decisões, tomadas em silêncio dias antes. Em certo momento, recostei na cadeira e deixei o ar sair devagar dos pulmões, percebendo que aquilo já não era mais teoria ou planejamento. Era realidade, afetando pessoas, rotinas e expectativas. E mesmo assim, não havia euforia nenhuma dentro de mim, apenas a consciência firme de que eu estava protegendo algo que tinha construído com partes muito reais da minha própria história. Mateus apareceu na minha sala pouco depois do almoço, desta vez sem o sorriso relaxado que costumava usar como escudo social. Ele entrou rápido, fechou a porta e perguntou diretamente o que estava acontecendo com os sistemas financeiros. E eu vi ali uma versão dele que raramente mostrava, impaciente, insegura, tentando manter controle de algo que escapava das mãos. Eu expliquei com calma técnica, mencionando auditorias e verificações de conformidade, observando como cada palavra parecia aumentar a inquietação dele, mesmo sem acusações explícitas. Ele tentou argumentar. Sugeriu que aquilo poderia prejudicar relações estratégicas, e eu ouvi tudo sem interromper, notando o quanto aquela dinâmica já tinha mudado internamente para mim. Em outro tempo, eu teria suavizado a situação, buscado tranquilizá-lo, mas naquele momento só mantive minha posição objetiva, quase profissional demais para um casamento de tantos anos. Quando ele saiu, percebi meu coração acelerado, não por medo, mas pela intensidade emocional de finalmente enxergar aquela interação sem as camadas, de afeto que antes filtravam tudo. No fim da tarde, Fernanda me mandou mensagem perguntando sobre cortes de orçamento em projetos dela, e encarei a tela por alguns segundos antes de responder de forma breve, sem abrir espaço para proximidade. Ao desligar o computador naquele dia, senti a dimensão do que estava se desenrolando. Não era apenas uma disputa corporativa, era a desconstrução simultânea de vínculos pessoais que tinham moldado boa parte da minha vida adulta. Foi numa quinta-feira, à noite, enquanto a maioria já tinha ido embora. Eu dei um passo mais decisivo e senti o peso real das minhas escolhas. Eu estava sozinha na sala de controle de sistemas, cercada por telas que refletiam tons azulados na parede, e iniciei o protocolo de congelamento preventivo de certos ativos vinculados a contas específicas, justificando tecnicamente como medida de segurança temporária. O clique de confirmação pareceu mais alto do que deveria, e eu fiquei alguns segundos olhando a notificação surgir, percebendo que aquele gesto não podia mais ser desfeito emocionalmente, mesmo que fosse reversível legalmente. Eu pensei em todas as conversas passadas, em todas as vezes que confiei minha visão e meus recursos às pessoas que agora estavam sendo diretamente afetadas por aquela decisão, e senti uma mistura complexa de perda e integridade, como se estivesse defendendo algo que era meu, mas ao mesmo tempo enterrando uma parte do que eu fui. Antes de sair, caminhei pelo corredor vazio e observei a cidade pelas janelas amplas, as luzes espalhadas formando um mosaico vibrante que me lembrava o quanto o mundo continuava indiferente às batalhas pessoais de cada um. No elevador, percebi minhas mãos levemente trêmulas pela primeira vez desde a festa e respirei fundo tentando reconhecer a emoção por trás disso. Não era arrependimento. Era a consciência de que a próxima fase seria impossível de ignorar
por qualquer um envolvido. Quando as portas se abriram no térreo, eu já sabia que o silêncio estratégico estava prestes a terminar. A tensão já não era mais sutil na semana seguinte. O ambiente inteiro parecia carregado, como antes de uma tempestade que todo mundo sabe que vai cair, mas ninguém consegue prever quando. Reuniões começaram a ser marcadas com urgência, e pela primeira vez em muito tempo, eu fui chamada não apenas como especialista técnica, mas como autoridade decisória, algo que, ironicamente, sempre esteve no papel, mas raramente era reconhecido na prática. Eu entrei na sala de conselho e senti o ar gelado do ar-condicionado bater na pele, enquanto executivos alinhavam dúvidas sobre bloqueios financeiros e reestruturações internas. Eu apresentei dados, mostrei inconsistências, expliquei riscos fiduciários com precisão quase didática e observei atentamente como as expressões ao redor da mesa mudavam gradualmente de confusão para compreensão. Em nenhum momento mencionei a traição, porque aquilo não era relevante naquele contexto. O que importava eram fatos verificáveis, números e cláusulas contratuais que sustentavam cada decisão. Ainda assim, enquanto falava, senti uma camada emocional profunda vibrando por baixo daquela postura controlada. A consciência de que eu estava retomando um espaço que sempre foi meu, mas que eu mesma permiti que fosse ocupado por conveniência afetiva. Quando a reunião terminou, alguns conselheiros ficaram para conversar comigo com um respeito renovado, e caminhar de volta ao meu escritório trouxe uma sensação estranha de reequilíbrio interno, como se uma versão esquecida de mim estivesse finalmente respirando de novo. Naquela noite, ao chegar em casa, o silêncio do apartamento pareceu mais denso do que o habitual, e foi ali que Matheus tentou finalmente ter uma conversa que escapasse do terreno profissional. Ele perguntou diretamente se aquilo tinha relação com algo pessoal, e por um instante eu considerei contar tudo, expor a dor, a humilhação, a imagem da festa ainda viva na memória. Mas percebi que não era necessário. Não naquele momento. Não daquela forma. Em vez disso, respondi com uma honestidade controlada, dizendo que eu estava protegendo interesses que tinham sido negligenciados por tempo demais. Ele ficou quieto por alguns segundos, e eu vi no olhar dele a primeira faísca real de percepção de que algo havia mudado irreversivelmente entre nós. Depois que ele saiu para o quarto, eu fiquei na sala com as luzes baixas, sentindo aquela mistura complexa de tristeza e clareza que acompanha decisões profundas. Peguei um caderno antigo e comecei a escrever ideias, próximos passos, possíveis desdobramentos legais e estratégicos, e notei como minha mente se mantinha firme, mesmo quando o coração vacilava. Antes de dormir, olhei pela janela e percebi que não havia mais aquela sensação de estar reagindo aos eventos. Eu estava conduzindo o ritmo deles, e essa constatação trouxe uma serenidade silenciosa que eu não experimentava há anos. Alguns dias depois, a situação já tinha alcançado um ponto em que nada podia mais ser tratado como ruído administrativo, e eu sabia que era hora de colocar tudo sobre a mesa de forma definitiva. Solicitei formalmente a reunião extraordinária com base nas cláusulas que eu mesma tinha estruturado anos antes. E enquanto preparava a documentação, senti aquela estranha sensação de conversar com minha versão mais jovem, a que acreditava que certas salvaguardas talvez nunca precisassem ser usadas. Revisei cada evidência com cuidado quase artesanal. Registros de autorizações indevidas, movimentações financeiras questionáveis, decisões tomadas fora dos protocolos fiduciários. Não havia dramatização ali, apenas fatos organizados com precisão técnica. Quando entrei na sala naquela manhã, carregando uma pasta que parecia leve demais para o peso que representava, senti o olhar de todos se voltando para mim com atenção genuína. Eu apresentei os dados, expliquei implicações legais e, finalmente, ativei oficialmente o processo de revisão de liderança executiva, citando a cláusula que permitia a mim reassumir controle operacional em casos de abuso ou negligência estratégica. Houve silêncio, daqueles densos, em que ninguém quer ser o primeiro a reagir, e naquele instante eu entendi que não se tratava de vingança. Era encerramento de ciclos que estavam rachados havia muito mais tempo do que eu admiti para mim mesma. Matheus não falou nada durante a apresentação,
mas o rosto dele perdeu aquela segurança pública que sempre funcionava, como armadura, e ver aquilo mexeu comigo de uma forma que eu não esperava. Não era satisfação, era a percepção dolorosa de que eu estava confrontando alguém que já foi parceiro, cúmplice, amor. Quando a reunião terminou, ele tentou me abordar no corredor, pedindo para conversarmos, e dessa vez eu aceitei, porque sabia que aquele momento precisava existir. Nós ficamos em uma sala vazia, e ele perguntou se tudo aquilo tinha sido motivado pela festa, pela proposta pública, pela exposição. Eu respirei fundo e finalmente disse que aquilo foi só o ponto de ruptura, não a origem. E anos de desvalorização silenciosa tinham pavimentado aquele caminho. Ele tentou justificar, explicar, mas as palavras dele pareciam vazias diante da clareza que eu carregava agora. Eu não gritei, não acusei, apenas expus o que senti, e percebi que encerrar aquela conversa me trouxe uma paz melancólica, mas real. Ao sair da sala, caminhei pelo corredor iluminado e senti que uma parte enorme da minha história estava oficialmente ficando para trás, mesmo que o eco emocional ainda demorasse a desaparecer completamente. Os dias seguintes tiveram uma qualidade estranha, como se o tempo estivesse correndo em duas velocidades diferentes ao mesmo tempo. No ambiente corporativo, tudo era objetivo, estruturado, quase matemático, ajustes de liderança, comunicações internas, reorganização de equipes, reuniões com advogados e conselheiros que discutiam cada detalhe com precisão milimétrica. Mas, fora dali, minha vida pessoal parecia suspensa em uma espécie de silêncio emocional que eu ainda estava aprendendo a entender. Eu comecei a passar mais tempo caminhando sozinha depois do trabalho, atravessando ruas iluminadas e observando pessoas vivendo rotinas comuns, e aquilo me trazia uma perspectiva quase terapêutica. Eu percebia como tinha dedicado tantos anos a construir algo que, embora grandioso, tinha ocupado espaço demais dentro de mim, deixando pouco lugar para o que eu realmente sentia. Em uma dessas caminhadas, parei em frente a uma vitrine qualquer e vi meu reflexo no vidro. Postura firme, olhar cansado, mas incrivelmente presente. E me dei conta de que aquela jornada não tinha sido só sobre recuperar controle financeiro ou profissional. Era sobre recuperar autonomia emocional, sobre reaprender a confiar nas minhas próprias percepções sem precisar validá-las por ninguém. E aceitar isso foi, de certa forma, mais desafiador do que qualquer decisão estratégica que eu precisei tomar. Em casa, as conversas com Matheus diminuíram até quase desaparecerem, substituídas por uma convivência funcional e silenciosa, que deixava claro o quanto as coisas tinham mudado. Eu comecei a organizar aspectos práticos da minha vida, documentos, planejamento jurídico, decisões sobre o futuro, e cada pequena ação trazia uma sensação agridoce de encerramento progressivo. Um fim de tarde, enquanto arrumava uma gaveta esquecida, encontrei fotos antigas de viagens, eventos e momentos que antes simbolizavam parceria e crescimento, e segurei algumas delas por um tempo, permitindo que a nostalgia existisse sem tentar negá-la. Depois guardei novamente, não como rejeição, mas como aceitação de que certas histórias pertencem ao passado. Naquela noite, sentei na varanda com uma xícara de chá e observei a cidade respirando lá fora, percebendo que, pela primeira vez em meses, minha mente não estava ocupada com cálculos ou antecipações estratégicas. Havia apenas a sensação tranquila de alguém que atravessou um período intenso e começou a reconstruir a própria base emocional. Eu sabia que ainda havia decisões pela frente, mas também sabia que já tinha atravessado a parte mais difícil, aquela em que você precisa escolher a si mesma, mesmo quando isso significa reconfigurar tudo ao redor. Com o passar das semanas, as consequências das decisões começaram a se estabilizar, e o caos inicial deu lugar a uma nova configuração que, apesar de diferente, tinha uma solidez reconfortante. A empresa continuava funcionando, projetos seguiam adiante, e equipes se reorganizavam naturalmente, e observar aquilo trouxe uma sensação profunda de validação, não de orgulho inflado, mas de confirmação silenciosa de que a estrutura que eu tinha ajudado a construir era resiliente o suficiente para sobreviver a rupturas humanas. Eu reassumi oficialmente funções estratégicas
que antes eu deixava em segundo plano. E mergulhar novamente nos aspectos técnicos reacendeu uma parte de mim que tinha ficado adormecida por anos. Houve momentos em que senti saudade de como as coisas eram antes, da sensação de parceria e sonho compartilhado. Mas essa saudade vinha acompanhada de uma consciência clara de que aquela versão da realidade estava baseada em percepções incompletas. Em uma tarde particularmente tranquila, sentei sozinha na sala de reuniões vazia e deixei a memória da festa passar pela minha mente como um filme distante. E percebi que a dor aguda tinha se transformado em algo mais manejável, quase instrutivo. Eu não esquecia, mas também não carregava mais como ferida aberta. Era parte da minha narrativa, não o centro dela. E essa mudança interna foi talvez a maior transformação que vivi em todo esse processo. No âmbito pessoal, eu finalizei decisões que vinham amadurecendo em silêncio. Formalizamos a separação, definimos termos práticos com respeito mútuo e encerramos aquela convivência ambígua que já não fazia sentido para nenhum dos dois. Não foi uma cena dramática nem catártica. Foi um processo sóbrio, com conversas difíceis e honestas, onde reconhecemos erros, escolhas e limites. Quanto a Fernanda, nossa distância tornou-se definitiva sem grandes confrontos. Algumas relações simplesmente perdem sustentação quando a realidade é revelada. E aceitar isso foi uma lição dura, mas libertadora. Em uma noite tranquila, reorganizando meu escritório em casa, encontrei um bloco de notas com ideias antigas da época em que tudo começou, e folhear aquelas páginas me trouxe uma sensação curiosa de continuidade, como se eu estivesse fechando um ciclo apenas para retornar, de outra forma, ao ponto inicial de criação e autonomia. Eu sentei ali por um tempo, respirando fundo, percebendo que minha história não tinha sido destruída pela traição. Ela apenas tinha sido redirecionada. E entender isso me trouxe uma paz que eu não saberia explicar completamente, mas que eu reconhecia como verdadeira. Hoje, olhando para trás, ainda consigo lembrar com nitidez da mulher que eu era naquela noite da festa, parada entre luzes artificiais e aplausos deslocados, sentindo o chão emocional desaparecer sob os pés, enquanto mantinha o rosto imóvel. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse reagido impulsivamente, feito uma cena, explodido ali mesmo, e percebo que provavelmente teria perdido não apenas dignidade, mas também clareza estratégica num momento crucial. Em vez disso, escolhi o silêncio e a observação, e essa escolha acabou moldando todo o caminho que percorri depois. Eu aprendi coisas sobre mim que nenhum sucesso profissional tinha revelado antes. Minha capacidade de suportar dor sem negar sua existência. Minha habilidade de agir com intenção, mesmo quando o coração estava em conflito. E principalmente minha responsabilidade sobre os limites que eu permito que outros atravessem. Ainda existem cicatrizes emocionais que surgem em memórias inesperadas, claro, mas elas não carregam mais o peso de antes. Hoje funcionam como lembretes de crescimento, de discernimento e de autonomia. Quando conto essa história, não é para parecer forte ou invulnerável, mas porque sei que muitos passam por momentos de ruptura silenciosa e acreditam estar sozinhos, e não estão. Se existe um desfecho real para tudo isso, ele está menos nas mudanças externas e mais no lugar interno, onde eu finalmente me reconheci novamente. Eu continuo liderando a empresa, agora com uma presença mais visível e assumida, e encontrei uma forma mais equilibrada de existir dentro do que construir, sem desaparecer atrás de ninguém. Reconstruí círculos sociais, cultivei amizades mais conscientes e, sobretudo, desenvolvi uma relação mais honesta comigo mesma, baseada em escuta e respeito pelas minhas próprias percepções. Às vezes ainda caminho pela cidade à noite e lembro de como aquela fase parecia interminável. E sorrio discretamente ao perceber que sobrevivi não apenas intacta, mas transformada. Não romantizo o que aconteceu. Houve dor, decepção e perdas reais, mas também houve aprendizado e fortalecimento que nenhum roteiro confortável teria proporcionado. E talvez seja essa a parte mais verdadeira do meu relato. Entender que certas traições não definem o fim da nossa história, apenas revelam a necessidade de reescrevê-la com mais consciência. Então é isso. Essa foi a experiência que vivi,
que ainda ecoa em mim de formas sutis, mas que hoje encaro como um capítulo encerrado, compreendido e integrado à pessoa que me tornei. E se você gostou dessa história, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e conte nos comentários de onde você está nos assistindo. Suas histórias nos inspiram a continuar trazendo esses relatos de superação e justiça. E não saia ainda. Tem uma história com uma reviravolta incrível aparecendo na sua tela agora. Clique nele e acompanhe. Até a próxima. E lembrem-se, vocês são mais fortes do que pensam.